Vocês acham que já viram todos os tipos de cavalos por aí? Então se preparem, galera, porque hoje eu vou mostrar a vocês 6 raças raríssimas de cavalos que a maioria das pessoas nem imaginam que existam. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao L Fatos. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos conhecer cada uma delas e descobrir por que elas são tão raras. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo? Cavalo de tração americano. Esse aqui já chama atenção, galera, logo de cara, só por uma aparência belíssima que eles têm. Eles têm uma pelagem com uma cor meio creme, bem claro, quase puxado por um branco, sem contar a cor dos olhos, que parece até vidro brilhando. Não é à toa, pessoal, que eles até são conhecidos como a Dama de Marfim, justamente por conta dessa cor e visual elegante que eles têm. Mas eles não são só bonitos, também são grandes, pessoal, podendo chegar a quase 1,80 m, sem falar que eles têm muita força. Não é à toa que eles foram criados na época justamente para puxar cargas bem pesadas. E outro fato bastante interessante sobre eles é que ele é o único cavalo de tração desenvolvido totalmente nos Estados Unidos, galera. Até por isso, ele virou quase um símbolo vivo de uma época em que a força animal movia a agricultura americana. Inclusive, por muito tempo, eles foram presença certa nas fazendas do meio oeste americano, até que os tratores começaram a tomar conta, e com isso a raça quase desapareceu. Só para vocês terem uma ideia, galera, na década de 80 só restavam algumas dezenas desses cavalos, mas graças a alguns programas de preservação, hoje existe entre 500 a 1.000 no mundo inteiro. Cavalo das montanhas. Esses cavalos surgiram lá nos Apalaches no fim do século XIX. E sobre o tamanho, galera, eles costumam medir entre 1,50 m a 1,60 m de altura e pesam no máximo uns 450 quilos. E um dos motivos deles terem ficado bem conhecidos foi por causa da pelagem bem única deles, galera. Que, como vocês podem ver, normalmente é uma cor bem escura, com a crina e rabo num tom prateado, que chega até a brilhar quando bate a luz. Mas o ponto mais marcante deles, com certeza, é o trote super suave que eles têm, galera. Só para vocês terem uma ideia, é tão macio que o cavaleiro consegue andar por horas, mesmo em terrenos cheios de pedra e subidas, sem sentir praticamente nada. Além disso, eles são cavalos bem calmos e até que fáceis de treinar, galera. Não é à toa que, por muito tempo, eles foram a escolha dos fazendeiros que precisavam se mover a cavalo no meio da neve e das montanhas. Ah, pessoal, e outra coisa legal é que mesmo depois de tanto tempo, essa raça manteve a linhagem bem pura, ou seja, é praticamente igual de quando foi criada. E isso graças a uma comunidade de criadores que protegeu a raça. Por esses e outros motivos que hoje ele é super valorizado por quem gosta de cavalos de montaria. Bashkir americano. Essa raça, com certeza, é bem diferente de todas as outras que vocês já viram, galera. Ela é a única raça de cavalos no mundo com todos os pelos, até o do rabo e da crina, desse jeito que vocês estão vendo aí, galera. Todos naturalmente enrolados, mas nem todos herdam essas características de nascerem com os pelos todos enrolados, o que torna eles ainda mais raros. E referente à altura deles, geralmente eles medem entre 1,45 m a 1,60 m e pesam por volta de 400 a 900 quilos. Mas por mais que eles não sejam tão grandes, pessoal, ele é bem forte, resistente, mas super tranquilo de lidar. E por mais que essa raça seja bem pouca conhecida, galera, mas ela é uma raça até que bem antiga. Aliás, tem registros oficiais lá do final do século XIX, mas alguns povos indígenas americanos contavam histórias desses cavalos muito antes disso. Provavelmente a raça é pouca conhecida assim, galera, porque não teve um papel tão marcante ou importante na história.
E outro fator que também talvez pode ter ajudado eles a serem tão pouco conhecidos assim é que hoje existe menos de 5.000 desses cavalos lá nos Estados Unidos. Mas antes de nós continuarmos, galera, deixa eu interromper o vídeo de forma rápida, só para mim pedir uma ajuda de vocês. Como vocês podem ver, galera, o meu canal ainda está no começo, então faz muita diferença quando vocês deixam o like e também quando vocês se inscrevem, porque assim o YouTube entende que o vídeo é um vídeo bom e vai começar a recomendar para cada vez mais gente. Então, se vocês puderem, galera, me dar essa força, já deixa o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque isso me ajuda muito e me motiva cada vez mais a continuar trazendo conteúdos novos aqui para vocês. Então, muito obrigado do fundo do meu coração, galera, a todos que conseguirem me dar essa força. Cavalo branco de Camarilho. A história dessa raça começou lá em 1921, galera, lá na Califórnia, quando um fazendeiro chamado Adolfo Carilho cruzou um cavalo espanhol de corrida e acabou criando essa linhagem totalmente diferente de tudo o que existia por lá. Eles têm uma cor, galera, podemos dizer, bem impressionante. Como vocês podem ver, a pelagem deles é bem branca. E ela é assim desde o nascimento e continua assim até eles ficarem velhos. Não é à toa que eles até ficaram conhecidos como o fantasma da América moderna, justamente por causa dessa aparência que eles têm. Em relação ao tamanho, eles chegam a medir entre 1,50 m e 1,60 m de altura e podem pesar até uns 600 quilos, além deles terem um porte forte. Porém, pessoal, esses cavalos chegaram bem perto de sumirem e ainda estão correndo esse risco, porque hoje existe menos de 20 desses cavalos dessa raça no mundo inteiro, o que faz deles uma das raças mais raras dos Estados Unidos. Cavalo Nez Perce. Esses cavalos, pessoal, não surgiram por acaso, como muitas outras raças. Ela surgiu lá no final do século XX, depois de uma tribo chamada Nez Perce ter a ideia de misturar outra raça, galera, chamada Appaloosa, que inclusive eles mesmos tinham criado essa raça muitos anos antes, com outra raça lá da Ásia Central, para tentar criar um cavalo de guerra resistente, rápido e bastante elegante. E deu certo, galera, porque essa raça é tudo isso. E como vocês podem ver, ele ainda tem uma aparência bem marcante, com um porte bem atlético, além dele ser bem resistente, sem falar que eles têm essa pelagem bem bonita. E referente ao tamanho, eles costumam medir entre 1,50 m e 1,60 m e pesam perto de 400 quilos. Hoje em dia, esses cavalos ainda são bem raros, já que a maioria fica sob cuidado da própria tribo, lá em Idaho e Oregon, já que esses cavalos, pessoal, não são uma simples raça, eles viraram um verdadeiro símbolo cultural, como se fosse um pedaço vivo da história da tribo. Cavalo na cota. Esses cavalos têm um corpo mais leve, pessoal, só que eles são meio musculosos, além de serem bem ágeis, e medem entre 1,40 m e 1,50 m e pesam por volta de 400 quilos. Mas embora eles não sejam muito grandes, mas são bastante resistentes, rápidos e feitos para sobrevivência, galera. Aliás, muitos acreditam que eles surgiram a partir de uma mistura de cavalos espanhóis com outros cavalos usados por guerreiros e colonos. Até por isso, pessoal, que eles foram muito usados em campanhas militares lá no século XIX. Só que nesse período eles quase acabaram desaparecendo, porque com o tempo muitos acabavam escapando dos campos de batalhas e outros acabavam sendo abandonados na natureza após essas campanhas militares. E com isso eles tinham que se adaptar a ambientes extremamente difíceis. Inclusive, eles até ficaram conhecidos como os guerreiros exilados, mas graças aos esforços de dois irmãos, chamados Léo e Frank, eles conseguiram salvar a raça da extinção, galera. Com isso, hoje existem algumas centenas deles que são bem protegidos por organizações que lutam
justamente pela preservação da raça. E hoje, lá nos Estados Unidos, eles são até um símbolo de liberdade e resistência, galera. E aí, pessoal, conheciam alguma dessas raças? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistirem e até a próxima!